Engrandecido é o nome do Senhor. Por essa noite nós estamos aqui neste culto da palavra, que é de suma importância para nós, amém? Glória a Deus. Filipenses capítulo de número 2, o versículo de número 1, nós vamos ler até o 4, tá bom? Glória a Deus. Quem achou o texto bíblico, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afeto e paixões, completai o meu gozo, ou completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é apropriadamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando ao nome do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui na exposição desta carta do apóstolo Paulo. Começamos do capítulo 1, já falamos sobre a introdução, como que esta igreja de Filipe, ela foi fundada. Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. E lá, quando Paulo, em Atos 16, é sempre bom recapitular, em Atos 16, quando ele expulsa o demônio da menina que tinha um espírito de adivinhação. Então essa igreja, ela é composta tanto da menina que era escrava, e tanto também do carcereiro, que foi a qual Paulo ali entrou na casa dele, e ali foi salvo a casa do carcereiro. Então, o que nós aprendemos é que nesta igreja, ela tem os irmãos que são um que era escravo, outro que era grego, mas Paulo vai falar nesta carta de Filipe sobre a unidade. E no capítulo de número 1, versículo 27, que nós lemos semana passada, o apóstolo Paulo vai falar: somente devais portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Então Paulo vai ensinar nós e dizer como é que o cristão deve andar, como que o cristão deve se comportar. Glória a Deus. E aí, o apóstolo Paulo, parece que aqui no capítulo 2, ele está recapitulando, ele está reafirmando tudo aquilo que ele falou no versículo de número 27. E agora o clamor de Paulo o apóstolo Paulo está clamando pela a unidade da igreja. O clamor de Paulo nesse capítulo, pequenos versículos que nós acabamos de ler, ele está falando da unidade da igreja. Só que, irmãos, esta unidade da igreja, ela só pode ser realizada daqueles que nasceram de novo, daqueles que foram chamados por Cristo. Você vai ver, por exemplo, que Jesus Cristo, quando ele sobe no monte, ele vai falar das bem-aventuranças, no capítulo 5 do evangelho a qual escreve Mateus. E ele vai falar ali as bem-aventuranças. É como Moisés, ele sobe no monte e ele pega a tábua dos 10 mandamentos, e ele desce e ele vem com as tábuas. Agora na nova aliança é Cristo subindo no monte e chamando os seus discípulos e dizendo para eles: bem-aventurado são os pobres de espírito, bem-aventurado, e ele vai falar das bem-aventuranças, são os mansos. Então ali Jesus está dizendo: Moisés, ele trouxe os 10 mandamentos, mas agora eu tenho uma nova aliança. Só que a Bíblia diz que ele chamou os discípulos, porque quem só pode agir dessa maneira é aqueles que têm o Espírito Santo, é aqueles que receberam Cristo como teu Salvador. É por isso que se nós lemos aqui esta palavra que Paulo está dizendo aqui, portanto, se há algum conforto em Cristo,
se há alguma consolação de amor, e se há alguma comunhão do Espírito, se há algum entranháveis afeto e compaixão, completai o meu gozo, completai a minha alegria. Parece que Paulo está duvidando se há algum conforto, se há algum. Não, Paulo não está desacreditando se há. A tradução da NVI, ela fala mais claramente, ela fala melhor esta parte. Não é que Paulo está duvidando, ele está dizendo: se há uma comunhão entre vocês, vocês foram alcançados por Cristo, vocês têm o Espírito Santo, vocês têm isso. Se é que Jesus amou vocês, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que os cristãos, através desse relacionamento com Cristo, através dessa comunhão com Cristo, o cristão ele recebe 4 bênçãos pela comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, antes de ele exortar a igreja sobre a questão da unidade cristã, ele dá a base doutrinária. Paulo fala de 4 pilares, que são ou pilares ou alicerce, que são criados não pela igreja, mas são dádiva de Deus à igreja. Os crentes estão em Cristo e experimentando a realidade do amor de Deus pela ação do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que produz isso, é o Espírito Santo que produz em nós estes 4 pilares, que é através do Espírito Santo. E a primeira coisa que Paulo vai dizer aqui é se há algum conforto em Cristo. Algumas traduções vão dizer se há alguma exortação em Cristo. Glória. A palavra no grego é paraclesia. Ela sugere que há uma obrigação colocada sobre os filipenses, oriunda diretamente de sua vida comum em Cristo, para trabalharem juntos em harmonia. Ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante, ao mesmo tempo estar unido com Cristo. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e vivendo ao mesmo tempo odiando o seu semelhante. Então, ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Se há algum conforto em vocês, se vocês sabem que vocês foram alcançados por Cristo, então não tem como, irmão, não existe, não tem como eu odiar o meu irmão, não tem como eu odiar o meu semelhante, porque se eu tenho comunhão com Cristo, se o Espírito Santo habita dentro de mim, não tem como eu viver desunido. Por isso que Paulo, porque o que está acontecendo aqui na igreja de Filipe, ele sofreu os ataques externos, ele sofreu o ataque de fora. Só que o que está acontecendo aqui nesta igreja é que eles estão passando por algo também que é tenebroso, que é o quê? É os ataques internos dentro da igreja, a divisão dentro da igreja, é o povo um odiando o outro. E o apóstolo Paulo, ele vai clamar por essa unidade. Ele está dizendo: vocês foram alcançados por Cristo, então não tem como eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo e eu viver desunido com meu irmão. Não tem como eu dizer que eu sou um crente salvo, porque Jesus, ele disse: se você não ama o teu irmão que está do teu lado, que você vê, como que você diz que você ama a Deus que você não vê? Então você é mentiroso. É isso que a Bíblia diz. Então Paulo está exortando a igreja sobre isso. Segundo, glória a Deus, Paulo vai dizer no capítulo 2, o versículo 1, a parte B: e se há alguma consolação de amor. Glória. A palavra consolação aqui deveria ser traduzida por encorajamento. A consolação encorajamento e consolação, pois a ideia é eterna persuasão do amor. A ideia aqui é o amor de Cristo pela igreja que Paulo tem em vista. Ou seja, Cristo, ele está dizendo assim, ó: se há alguma consolação de amor, porque Cristo, ele me amou, Cristo, ele amou a mim.
Então como que eu posso negar o amor a alguém que é o meu semelhante? Ele não me amou porque eu merecia. Ele não me amou porque eu era bom. Acho que é 1 Pedro, 1 João diz, 1 João, Ele me amou primeiro, e Ele te amou primeiro. Então se Cristo te amou primeiro, não tem como eu não amar a outra pessoa. Amor, eu já disse aqui para vocês, amor não é sentimento, amor é decisão. Está entendendo? Amor é decisão. É que nem num casamento. Num casamento você não diz o amor acabou. No casamento você não pode dizer acabou o amor. Não, isso é um mundo. O mundo propaga isso. O mundo casa e separa. O mundo diz assim, acabou o amor. Mas aqui no Evangelho de Cristo não. Você é uma nova pessoa. Você é uma nova pessoa. E se Deus disse que amar é um mandamento, então quer dizer que o amor não é sentimento, é uma decisão. Então eu decido amar. Eu decido não amar. Aí eu volto a dizer, como eu usei aqui alguns dias. Você que é casado, casada, todo dia você acorda amando a tua esposa? O teu esposo? Não. Nem todo dia você acorda amando. Como diz o pastor lá, né? Pastor, quanto tempo tu está casado? Estou casado há 40 anos. Você já quis separar da tua esposa? Aí ele disse assim, separar não, mas matar sim. Mas já pensou se todo dia que você não acordar amando seu esposo, você se separar dele? A mesma coisa é dentro da igreja, irmão. Pessoas que dizem, saí da igreja porque não me amaram. Irmão, conversa fiada. Isso é conversa fiada. Amor é uma decisão. Amor é um mandamento. Por que eu amo? Porque Cristo me amou primeiro. Mesmo eu não merecendo, Ele me amou. Eu não valia nada. Eu estava no mundo lá bebendo cachaça, usando droga. Aí Ele me amou. Eu não valia nada, mas Ele foi lá e me resgatou. Por quê? Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Mesmo você não valendo nada, Ele amou. O diabo não deu valor para você. O mundo não deu valor para você. Mas existe um Cristo que morreu na cruz e disse, eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Glória. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos. Paulo apela para os mais altos motivos. O amor que o Senhor da igreja nutre por seu povo deve impeli-lo a viver dignamente. Um amor nos leva a amar como Cristo nos amou. Glória a Deus. 1 João, glória a Deus, capítulo 3, aleluia. Capítulo 3 de 1 João, versículo de número 16, olha o que diz. Glória a Deus. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eita, oh, glória. Forte isso aí, né, irmão? Devemos dar a vida pelo irmão. Esse tema é um tema bem oportuno, porque hoje nós estamos vivendo um individualismo tão grande. Quando a Bíblia diz, irmão, que o mundo invadiu a igreja por muito tempo achou que o mundo, eu já disse aqui, eu vou repetir mais uma vez, era a mulher usar calça e brinco. Eles pensavam que era isso, mas o mundo invadiu, eles não perceberam. Quando Jesus diz que o mundo, o que há no mundo é o que? É tudo aquilo que o mundo ambiciona. A ambição deles é diferente da nossa. Ele disse, os ímpios, eles procuram isso. Eles correm atrás de dinheiro. Eles querem fazer o quê? Eles querem ter carrão do ano. Eles querem ter casa na praia. Mas e os crentes? É diferente. Os crentes não precisam correr atrás disso. Sabe por que não precisa? Porque essas coisas, se ele achar por bem, ele acrescenta na minha, na tua vida. Mas ele diz para nós, vocês devem buscar primeiro o
reino dos céus e a sua justiça, porque essas coisas Ele acrescenta. Eita, porque quem está no mundo pode correr atrás de carro, fica à vontade, atrás de casa, porque naquele dia tu não vai entrar com nada lá, mas a tua alma, Jesus disse: não tema o homem que pode matar a tua carne, mas tema a Deus que pode pegar a tua alma, a tua carne e lançar no inferno. É isso, irmão. O mundo é diferente, nós conhecemos a palavra, é diferente. Eles não conhecem, eles não têm vida, porque a Bíblia diz que quem não está em Cristo, para Jesus, está morto. Ele diz que nós andávamos também mortos em nossos delitos e pecados e fazendo a vontade da carne, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele ressuscitou eu e você. Oh glória. Só que eles não têm esse conhecimento, mas eu e você, lembra quando a gente estava no mundo, dizia assim: é melhor não conhecer do que conhecer? Então agora você conhece, então tudo que você fizer a partir de agora, tu está pior ainda, porque Jesus disse que haverá mais julgamento para aqueles que conheceram Cristo do que aqueles que de Sodoma e Gomorra, porque Cristo não tinha vindo ainda. Então o maior rigor vai ser para nós. Então nós conhecemos a palavra. Então, irmãos, eu amo porque Ele me amou primeiro. O amor nos leva a suportar uns aos outros. O amor nos leva a perdoar uns aos outros. Aleluia. Quando eu amo a pessoa, eu pego e faço o quê? Eu perdoo. Eu não fico nutrindo mágoa. Paulo está dizendo isso, irmão, porque isso é uma brecha que o diabo entra e ele destrói a igreja. Ele destrói, ele acaba. A falta de união. Terceiro lugar, comunhão do Espírito. Ele vai dizer aqui no capítulo 2: se há alguma comunhão no Espírito, a participação comum no Espírito, pela qual os crentes são batizados em socorro, deveria determinar a morte de toda a desavença e o espírito de partidarismo. Porque Paulo vai dizer aqui: não faça nada por partidarismo. Porque, irmãos, nós fomos o que? Nós temos comunhão com o Espírito. A partir do momento quando eu disse, você aceita Cristo, a Bíblia diz que quando você abriu a boca, você confessou Ele como seu Salvador, a Bíblia diz que Ele passa a morar dentro de você. O Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Então há uma comunhão com o Espírito. Então o Espírito trouxe aos cristãos de Filipe a comunhão uns com os outros. Aquele que os uniu em Cristo também os uniu uns aos outros. O Espírito Santo quer produzir nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo. Porque lá em Efésios capítulo 4 versículo 4 diz o quê? Porque há só um Espírito, há um só corpo. Glória a Deus. Então facção, divisão não tem lugar no corpo de Cristo. Entendeu isso? Porque só há um corpo, só há um Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 4 ao versículo 11. Paulo vai dizer o que lá, irmãos? Sobre os dons do Espírito Santo. Ele fala que a cada um foi dado um dom, mas é pelo mesmo Espírito. E se o mesmo Espírito habita dentro de mim e de você, por que vai ter facção dentro da igreja? Por que vai ter divisão dentro da igreja? É só um Espírito que habita, irmão. Então se está tendo divisão, o que está habitando não é o Espírito. Oh glória, aí é forte isso aí, hein, irmão? Porque muitas vezes nós estamos vendo igrejas até cheias, mas tem divisão para tudo quanto é lado. E aí a gente fala: Deus está operando. Não está nada, irmão. Porque se tem divisão, não é o Espírito Santo que está conduzindo a igreja. Oh glória a Deus, não é o Espírito Santo. Somente Ele pode dar ordem ao caos e perseverar a harmonia do corpo de Cristo. A não ser que o Espírito Santo reina, haverá confusão na igreja. Oh glória.
Se o Espírito Santo está reinando na igreja, não vai haver divisão, a menos se ele não estiver. Se ele não estiver operando, por isso que ele diz para a igreja lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato, se você deixar, eu entrarei e cearei contigo. Ou seja, Jesus está do lado de fora e a igreja lá dentro está pulando, entregando o manto, rodopiando e dizendo: Jesus está operando. Está nada, porque está tendo divisão, está tendo fofoca, está tendo contenda. Mas o Espírito Santo traz união, o Espírito Santo traz harmonia, o Espírito Santo traz um só pensamento. Glória, aleluia. Em quarto lugar, irmãos, glória a Deus, diz assim: e se há alguma entranháveis afeto e compaixão. Entranháveis é o que? Das entranhas. Eu já falei aqui para vocês isso. É do fígado. Entranhável, comunhão, oh glória, afeto, misericórdia. A palavra grega é esplachina. Afeto significa afetos, significa literalmente as entranhas humanas, consideradas como a sede da vida e emocional. Eita. Afeição, emoções, glória. O capítulo 1 aí de Filipenses, versículo 8, diz isso: porque Deus me é testemunha da saudade que de todos vós tenho, entranháveis afeições de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo o amor que ele tem por essa igreja e as entranháveis afeições que ele tinha por ela. Ele está dizendo: Deus é testemunha disso. É a mesma palavra que está sendo usada aqui. A palavra grega aikitimoi significa misericórdia. É a palavra que descreve as emoções humanas, da piedade, terna ou simpatia, oh glória. Então misericórdia, sabe que tem irmão que não é misericordioso? Tem muitos irmãos que o irmão erra com ele e não é misericordioso. Ele não tem misericórdia, mas Cristo teve dele. Porque nós erramos todo dia. Nós erramos, irmão. Nós não somos perfeitos. Nós buscamos a perfeição, mas não somos perfeitos. Então tem gente que ele não é misericordioso. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, ele é misericórdia. Nós conhecemos alguém cheio do Espírito Santo pela quantidade de língua que ela fala? Pela pregação da palavra de Deus? Não, é pela maneira que ela se comporta e age com o outro. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo trabalha na vida do crente, ele manifesta o quê? Os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 e o 23. Nós já estudamos bastante aqui sobre Gálatas capítulo 5, o versículo de número 22 e o 23. Olha o que diz lá: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Oh glória, aleluia, irmãos. Mas hoje nós estamos o quê? Vivendo uma vida de aparência, e nós estamos achando que alguém ser cheio do Espírito é a maneira que ela profetiza, é a maneira. Não, o irmão ali é usado, até o diabo usa crente, irmão, cuidado. Usou, sabe quem? Pedro, a mesma boca que diz: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ei, aí Jesus diz: quem te revelou foi o Pai. Passou alguns minutos, Jesus falou para Pedro: sai-te para lá, Satanás, querem me tirar daqui do propósito, Então cuidado, irmãos, com as manifestações que nós vemos por aí. Paulo destaca 2 desses frutos que acentua o verdadeiro cuidado de um para com o outro. O que pavimenta a unidade entre os crentes é o afeto. Refere-se à sensibilidade para com a necessidade e o sentimento dos outros, enquanto a compaixão significa sentimento de dor que alguém
que alguém sente ao ver o outro sofrer, o desejo de aliviar o sofrimento. Ou seja, irmãos, nós, sendo misericordiosos, nós não só devemos ter dó, na verdade, ter um sentimento de sofrer junto com a pessoa, mas não é só isso, nós temos que ajudá-la para aliviar a dor dela. Porque tem muita gente que diz: eu estou sofrendo com a irmã, mas não faz nada. Não é só de palavras, é de ação. É de ação. Então nós temos que ter ação. Glória a Deus. Então Paulo está dizendo aqui, nós temos que aliviar. E isso só pode ser uma vida cheia do Espírito Santo. Tem não sei se vocês já ouviram falar daquela irmã católica que morreu, a irmã Dulce, né? A irmã Dulce. Aí teve uma certa feita que um banqueiro foi visitar ela, e ela cuidava ali dos pobres, né? Porque Jesus disse que os pobres nós sempre vamos ter com a gente. Amém? E aí ela cuidava. Aí o banqueiro foi visitar ela e disse assim: mulher, eu não teria de pegar todo o meu dinheiro e ajudar os pobres. Eu não teria coragem de fazer isso que você faz. Aí ela falou assim: nem eu. Quem é que faz ela fazer isso? Quem é que fazia ela ter essa ação? Não é por nós, irmãos, é por Deus. E quando nós dizemos que, sabe qual que é o problema? É que a gente, o que acontece com os crentes? Eles são cheios do Espírito, aí eles acham que ser cheio do Espírito é eu virar anjo. Eles acham que ser cheio do Espírito é ser arrebatado até o terceiro céu, como o apóstolo Paulo. Não, ser cheio, quanto mais cheio do Espírito eu sou, mais humano eu sou. Quanto mais cheio do Espírito eu sou, mais humano eu me torno. Eu não me torno poderoso, eu não me torno um ser extraordinário. Não, eu me torno mais humano. Depois nós vamos ver aqui no capítulo 2 que Paulo diz, no capítulo 2 no versículo 5, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele aniquilou-se a si mesmo, na forma de servo, de ser humano. É Cristo sendo humano, mas os crentes querem ser Deus. Está ao contrário o negócio. Mas não, quanto mais cheio eu sou, mais humano eu sou. Eu sinto a dor do outro, eu sinto a dor do meu irmão. Glória. E Paulo está dizendo isso. Não há como, irmãos. Ele está dizendo: irmãos, glória, se há tudo isso em vocês, aleluia, se há tudo isso em vocês, misericórdia, compaixão, afeto, glória a Deus. Aí ele vai entrar agora no texto. Aí ele vai entrar agora no clamor. Ele disse: trabalhem juntos. Ele vai falar um imperativo dessa unidade. O versículo 2. Aí ele diz assim, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Oh, glória a Deus. O imperativo disso, o apóstolo Paulo, ele está preso. Eu já disse a vocês, essa carta ele escreve dentro da prisão. O apóstolo Paulo está algemado. O apóstolo Paulo, irmãos, está na cela aguardando ser martirizado. Mas mesmo assim, a sua atenção está voltada não para si mesmo, oh glória, mas ele está atentado para a igreja. Ele está sofrendo a tua dor. Ele está preso por causa do evangelho. Ele não está preso porque ele fez coisa errada. Ele não está preso porque ele roubou. Ele está preso porque ele pregou o evangelho. Mas o apóstolo Paulo, ele é tão cheio do Espírito que ele vai sentir a dor dos irmãos, ele vai sentir o que está se aproximando da igreja, e ele está preocupado com a igreja de Cristo. Então Deus te convida nesta noite para dizer para você: não se atente para a sua dor, não olhe para a sua dor, se preocupe com o próximo. Eita glória, se preocupe com o próximo. Aleluia.
Havia alegria no coração de Paulo. O capítulo 4, vamos ler. O versículo 4, olha o que Paulo diz, mesmo preso, irmão, mesmo numa prisão, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. O versículo de número 10, olha o que Paulo diz. O capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Oh, glória a Deus. O apóstolo Paulo está alegre. O apóstolo Paulo está feliz, porque ele sabe que as aflições do tempo presente não é comparado com a glória que há de ser revelada. Aleluia. Então pare, irmão, não devemos ficar reclamando da nossa dor, devemos se preocupar com o evangelho. Mas a sua medida ainda não estava cheia. Um grau mais elevado de unidade, de humildade e de solicitude em família podia completar o que ainda faltava no cálice da alegria de Paulo. Seu principal anseio não era a rápida libertação da prisão, mas o progresso espiritual dos filipenses. Olha, o Paulo, o que ele está fazendo, irmãos? Ele não está preocupado, ele não está querendo ser solto da prisão. Ele não está querendo sair logo daquela prisão, sabe? A preocupação dele é com o crescimento dos irmãos. A preocupação dele é com a vida espiritual dos irmãos. Glorificado é o nome do Senhor. Será que nós temos nos atentado para isso? Será que nós estamos preocupados com o crescimento espiritual do outro? Ou será que nós só estamos olhando para a nossa dor? Ou será que nós só estamos olhando para o nosso próprio umbigo? Aleluias. Mesmo preso, Paulo diz à igreja de Filipos que ela era a sua alegria, a sua coroa. Capítulo 4, versículo 1. Mesmo preso, ele diz: portanto, meus amados, muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firme no Senhor, amados. Glória a Deus. A sua oração em prol dos cristãos filipenses era a oração de alegria. Aleluia. A sua oração para esta igreja era uma oração de alegria. No capítulo 1, versículo 4, ele diz: fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas. A alegria de Paulo era interceder por essa igreja. Irmãos, que nós venhamos a orar hoje pelos nossos irmãos que estão passando por uma vida espiritual que está declinando a cada dia. Que nós venhamos a se preocupar com isso, porque eu creio que Deus vai operar. Todavia agora o apóstolo Paulo deseja que o cálice da sua alegria transborde. Por isso ele ordena: contemplai, ele diz, contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Glória a Deus. Paulo quer que essa igreja trabalhe junto, que essa igreja trabalhe em união. Não se trata da unanimidade formal, que se consegue manter mediante o exercício do poder de veto. Trata-se daquela unanimidade sincera, de propósito, para o qual ninguém deseja impor o veto sobre as pessoas. Essa mesma igreja que estava comprometida com Paulo, apoio ao Paulo, dando apoio a ele, missionário, dando-lhe conforto, sustento financeiro, estava sendo ameaçada por divisões internas. Como a igreja poderia contemplar essa alegria de Paulo? Como que a igreja poderia contemplar? Como essa igreja poderia deixar Paulo alegre? Como que era, pastor? Em primeiro lugar, demonstrando unanimidade no mesmo pensamento. O que Paulo quer? Que a igreja ela pense todo mundo da mesma forma. Paulo está dizendo: vocês vão me deixar alegre se vocês pensarem do mesmo jeito. Oh, glória a Deus. Se vocês pensarem da mesma maneira. Um grande escritor chamado Bruce Bolton está correto quando diz: ter uma só mente não significa que os crentes têm de concordar em tudo. Em vez disso, cada crente deve ter a mesma atitude de Cristo, que Paulo descreve no capítulo 2, o versículo de número 5, que diz que mesmo, o que é isso? Mesmo ele sendo Deus,
ele não usurpou ser igual a Deus. É melhor eu ter razão ou ter unidade? Ter unidade. Então mesmo que eu tenha razão, o que Paulo está dizendo, abra mão, por causa da unidade. É isso que ele quer. Isso é o mesmo pensamento. O problema é que nós não conseguimos fazer isso. Ninguém consegue. Mas é só com uma vida cheia do Espírito Santo. Então muitas vezes a gente gosta de discutir, muitas vezes a gente gosta de debater. Não, eu tenho razão, mas eu prefiro ter unidade, manter a paz. É isso que Paulo está dizendo. Para completar a minha alegria, deixa a razão de lado. Glória. Estejam vocês pensando na mesma coisa, no mesmo pensamento. Glorificado é o nome do Senhor. Aí Paulo vai dizer algumas coisas que é esta unidade. Primeiro, unidade nos relacionamentos. Os irmãos da igreja de Filipe precisavam ter o mesmo amor um pelos outros, igual ao que Cristo tem por eles. Ou seja, unidade no relacionamento uns com o outro. Precisava amar uns aos outros. Segundo, demonstrar unidade espiritual. A igreja precisa ser unida de alma. Jesus orou para que todos aqueles que crê possam ser como Ele e o Pai são um. Ele diz: Pai, eu oro para que o Senhor, lá em João capítulo 17, versículo 22 e 24, Jesus vai orar pelos apóstolos, e ele diz: Pai, eu oro para que o Senhor faça com que ele seja assim como nós somos um, e que os meus discípulos são um também. Porque ele disse: e nisso saberão que vocês são meus discípulos. É quando, pastor? É quando vocês amaram uns aos outros. Aí eles vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Jesus não está dizendo que nós vamos ser conhecidos como discípulo dele, irmãos, pela maneira que nós se vestimos, pela maneira, nós confundimos isso, pela maneira que eu ando com a Bíblia, pela maneira que eu corto meu cabelo. Não, Jesus não disse isso. Ele disse: vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. É isso que ele disse. É isso que ele está falando. É isso que Jesus está dizendo. Glória a Deus. Demonstrar unidade espiritual e também demonstrar unidade de sentimento. Os crentes não são competidores, mas cooperadores. Eles não são rivais, mas parceiros. O Espírito Santo Diótrefes, é isso, né? Diótrefes, perdão, que é o nome, né? Você sai quase língua estranha, mas não sai o nome do varão. Que buscava primazia e desprezava os outros, não deve ser cultivado na igreja. 3 João, abra aí sua Bíblia. 3 João, acho que é 3 João, não sei se é capítulo 2. 3 João, glória a Deus, versículo 9 e 11, né? Terceira epístola de João 9 diz: tendo escrito à igreja, mas a Diótrefes, isso, que procura ter fé entre eles, oprimado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós as palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebeu os irmãos, e impede os que querem recebê-lo, e os lança fora da igreja. Amados, não siga os que é mal, mas os que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então esse Diótrefes, ele fazia o quê? Ele expulsava os irmãos da igreja. Aleluia. Tem aqueles crentes, né, que diz, hoje eu vi esses dias na rede social, que diz assim: tem crente que está tanto tempo na igreja, ele não traz uma alma para a igreja, mas tira. Ele não traz mas ele tira. Então esse espírito não podia operar na igreja. Então Paulo vai dizendo, glória a Deus, sobre a questão dos irmãos trabalharem junto.
Em terceiro ponto e último ponto, ele vai falar da virtude que promove a unidade. O capítulo 3 até o versículo 5, vai. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Capítulo 2, Filipenses, versículo 3. Mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? A virtude que promove essa unidade é o que? Primeira coisa, humildade. Paulo diz: não fazer por partidarismo, mas fazer por humildade. Humildade é a virtude que promove a unidade. Humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. A palavra grega, ela quer dizer, é um termo cunhado pelo cristianismo. Entre o povo de Deus, a humildade é um imperativo, pois Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Vamos ler lá Provérbios capítulo 3, versículo de número 34. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 34. Olha o que diz lá em Provérbios. Aleluia. Capítulo 3 de Provérbios, o versículo de número 34 diz: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos, aos humildes. Lá na bem-aventurança diz o que? Bem-aventurados os humildes, né, irmão? Glória a Deus. E Tiago também, capítulo 4, versículo 6 diz assim: Tiago diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O apóstolo Pedro também ordena. Ele diz que o Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O apóstolo Pedro, na primeira missiva de Pedro, capítulo 5, versículo de número 6. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo de número 6. Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor. Capítulo de número 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo ele vos exalta. Quer exaltação de Deus? Quer exaltação de Deus? Então primeiro nós temos que se humilhar diante dele. Glória. A humildade deve ser a marca do cristão, pois seu Senhor, o mestre, foi. Ele disse lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Oh, glória. Se o meu mestre era manso, se o meu mestre era humilde, por que eu vou ser soberbo? Por que eu não vou ser humilde? Então a humildade, ela traz a união. Ela é um dos pilares para a união da igreja, para a unidade da igreja. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Os discípulos de Cristo, irmão, demoraram a entender essa lição. Muitas vezes eles discutiam. Lembra? Eles discutiam com Jesus. Eles falavam: Senhor, quem vai ser o maior no teu reino? Senhor, quem vai ser? E Jesus disse esta lição para eles: o maior no meu reino vai ser o menor. Oh, glória. Aí ele chama uma criança e diz: ó, tá vendo essa criança? Aprenda com ela. Para entrar no reino dos céus, terá que ser como uma criança. Aleluia. E nós vamos ver alguns fatos que representam isso. O que é humildade, irmãos? A humildade provém do conhecimento de Deus e de um correto conhecimento de si mesmo, enquanto a ambição
é o preconceito, e o preconceito arruína a unidade da igreja. Ou seja, o que é humildade? É um pleno conhecimento de Deus e um conhecimento de mim mesmo. Eu tenho que conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, eu vou conhecer a mim mesmo. Quanto mais próximo de Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Quanto mais eu reconheço Deus, eu vou reconhecer que dentro de mim não habita bem algum. Eu não sou bom, ninguém é bom. Lembra do profeta Isaías? Quando ele tem uma revelação de Deus, ele entra no templo e ele diz: ai de mim que sou pecador, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos veem o Senhor. Eu vou morrer agora. Então quanto mais eu conheço Deus, mais eu reconheço a minha deficiência. Lembra de Pedro? No chamado dos apóstolos, a Bíblia diz que eles vão para uma pesca maravilhosa. Jesus disse: vai para o fundo do mar, lança a rede. Eles lançaram e pegaram uma grande quantidade de peixe. Aí Pedro se espanta com aquilo, porque ele teve um conhecimento de Cristo, um encontro com Cristo naquele momento. Aí Pedro diz: Senhor, afasta de mim que sou pecador. Não tem esse negócio, irmão, que eu conheço Deus, eu sou a quarta pessoa da Trindade Santa. Não, eu sou o santão. Não. Quanto mais eu conheço, mais eu reconheço a minha humanidade e a minha fraqueza. Aleluia. Mais eu me torno humilde. Então o apóstolo Paulo se deu no seu próprio testemunho. Paulo, ele sempre dizia isso. E ele qualificou, capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, ele diz: eu sou o menor entre meus irmãos, eu sou o menor dos apóstolos. Aleluia. Durante a primeira prisão em Roma, ele se intitulou como o menor dos menores de todos os santos. Efésios capítulo 3, versículo 8. E um pouco mais tarde, durante o período que ele se estendeu da primeira e a segunda prisão em Roma, levou essa descrição humilde de sua pessoa e o apogeu, designando-se de o principal dos pecadores. Ele escreve a Timóteo, o capítulo 1, versículo 15, ele diz: eu sou o principal dos pecadores. E você olhando para Paulo, Paulo era fariseu. Você olhando para Paulo, ele era um doutor da lei. Paulo, ele seguia a lei rigorosamente. Mas ele, quando teve o conhecimento de Cristo, ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Oh glória! Então, irmão, nessa noite que nós venhamos a ter essa humildade. Humildade é olhar para o outro com honra. Esse é o aspecto da humildade. Irmão, nós estamos vivendo um negócio tão contrário, que agora o povo quer honra. Mas o princípio da honra não é eu ser servido, é eu servir, é eu enxergar o outro e honrar o outro. Mas está tendo uma inversão de valores. Você tem que honrar, irmão? Agora tem um negócio aí. Tem um negócio aí de paternidade espiritual, né? Que tem uns pai apóstolos aí que é só Deus. Que aí você tem que ir lá ajoelhar, beijar o pé dele. Outro dia eu vi um vídeo, irmão, da cantora aí, a outra beijando o pé da outra. Ah não, irmão, misericórdia. Eu nem deixaria fazer isso comigo. Aqui não, irmão. Aqui o único que deve ser honrado é Cristo. E nós, como servo de Cristo, nós devemos olhar o próximo com honra, honrá-lo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Olha o outro com honra. Olha para o pastor com honra. Aleluia, glória a Deus. Então humildade é isso. Paulo colocou Cristo em primeiro lugar. Vamos ver Filipenses aí, Filipenses capítulo 1, versículo de número 21. Paulo coloca Cristo em primeiro lugar. Ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Glória a Deus. Para mim ele colocou Cristo em primeiro lugar. E colocou Cristo. Agora coloca o outro acima do eu.
capítulo 2, versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior. Paulo nunca se coloca superior a ninguém. Primeiro ele coloca Cristo no capítulo 1, e no capítulo 2 ele coloca o outro. Aleluia. Ele coloca o outro. Então, irmãos, uma pessoa humilde não tem sede de fama, não tem projeção de aplausos. Uma pessoa humilde, ela não liga para isso. Ela não quer aplauso, ela não quer plateia. Hoje no Evangelho, Jesus, glória. Eles querem aplauso, eles querem sair da pregação e ser aplaudido e dizer: oh. Teve um pregador dos heróis da fé, reformador, quando ele saiu do púlpito, terminou a pregação, aí uma senhora disse para ele: hoje o Senhor pregou muito. Ele falou assim: o diabo já me falou isso também. Porque quem quer dar fama é Satanás. O que Satanás falou para Jesus? Todo este reino aqui eu te dou, se você prostrares e me adorares. Mas Jesus disse: por isso que é bom você vir para o ensino da palavra. Eu já dei uma bronca, irmão. Mandei uma mensagem lá no grupo de obreiros. Eu falei: cadê os obreiros? Culto de ensinamento nós estamos bem, hein? Aí vai parar um testemunha de Jeová na tua casa, você não sabe nem debater com ele sobre a Bíblia. Vai parar alguém, que nem uma jovem chegou aqui depois da tarde da bênção, conversando comigo e dizendo que o professor dela de sociologia, ele fala que o Apocalipse é uma mentira, o livro de Apocalipse. Só que crente que ele não vai ler a Bíblia, ele cai no conto do vigário. Mas quem lê a Bíblia, eu provo que isso aqui é verdadeiro. É só vir para o debate. Glória. Mas nós precisamos estar num culto de ensino. Nós precisamos estar num culto da ensino da palavra de Deus. Tem até um filme, irmãos, que é um camarada que ele tentou provar que Jesus não existiu. Aí ele acabou se convertendo. Que até o ateu que diz que não acredita em Deus, até o ateu ele diz: eu não acredito. Lógico que ele crê numa coisa, ele crê que Deus não existe. Como que ele fala que ele não tem fé? Como que o ateu diz que não tem fé, se ele diz que ele crê que Deus não existe? Então ele tem fé que Deus não existe. Oh glória. Então por isso que a importância de nós termos esse conhecimento. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então não tem sede de fama, ele não tem sede de aplauso. Ele tem sede do quê? De ser humilde, de humilhar diante do Pai. Último, a humilhação, a humildade busca interesse dos outros com solicitude. A igreja de Filipe era multirradical. Lídia, como eu disse aqui na minha introdução, Lídia, ela era uma mulher rica. E a jovem era uma jovem que foi liberta da escravidão. E ela era uma escrava grega. E o carcereiro é um oficial romano da classe média. Ou seja, vai ter 3 tipos de pessoas, vai ter 3 tipos de classes de pessoas dentro desta igreja. Então nessa condição não era muito fácil manter a unidade e ter interesse em proteger os interesses alheios. Porém, faz parte do alicerce da ética cristã. Isso faz parte. Então seria difícil porque cada um com uma classe, cada um de uma maneira. Você imagina na mesma igreja, que nem na igreja tem um rico, tem aquele que era um ex-drogado. Na igreja tem todo tipo de gente. Então quer dizer, nós temos que se atentar um para a dor do outro. Então nós temos que suportar um outro e viver na unidade. E nós temos que ter o que? Misericórdia e compreender. Saber que aquele irmão que veio do crack, saber que aquele irmão que veio da droga, ele é diferente, mas nós temos que se atentar para a dor dele. Entendeu? Para ele é difícil. Para ele vai enfrentar lutas terríveis. Só que nós, como cristãos cheios do Espírito Santo, para essa humildade, nós tendo humildade, nós vamos fazer o que? Interessar na dor do outro. Só que hoje nós não vemos isso. Você vê, tem um grande amigo nosso aí,
O Daniel Paz hoje firme, você vê ele pregando em todas as igrejas. Mas quantas vezes o Daniel parava, irmãos? Caía por causa do crack. E quantas pessoas julgavam o Daniel? E quantas pessoas não se atentavam para a dor dele? Agora hoje eu fico feliz, eu olho lá no Instagram, no Facebook, ele está pregando em vários congressos, irmão. Está firme na presença de Deus. Oh glória, e é isso que nós temos que ter dentro da igreja. Nós temos que saber viver nesta comunhão, nessa unidade, porque nós somos a família de Cristo. E nós vamos todos, sabe para onde? Morar na cidade santa em Sião. E nós vamos estar juntos. E se nós não sermos unidos aqui, o diabo entra, destrói a igreja. Mas ei, há uma ferramenta que o diabo não pode destruir, e que o diabo não consegue parar. É uma igreja unida, no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Porque a Bíblia diz em Atos, no capítulo de número 2, que a igreja crescia na comunhão, no partir do pão, na oração, todo mundo unido, e Deus acrescentava o número de salvos na igreja. Oh glória! Quem crê nisso aqui, irmão? Glória! Quem crê nisso? A igreja unida, as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque nós vamos estar no mesmo objetivo, no mesmo propósito. E se alguém estiver triste, nós vamos suportar, nós vamos ir lá e suportar a dor do outro, e enfrentar. Oh glória! Aleluia! Nada por partidarismo, nada por vanglória, mas o nosso maior exemplo está no versículo 5: que haja em vocês o mesmo sentimento, a mesma coisa que houve em Cristo Jesus, e que nós venhamos a se parecer com Cristo. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Se coloque sobre os pés. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Se coloque sobre os pés. Quero orar pela minha esposa, que está ficando mais novinha hoje, né? Novinha. Glória a Deus. Vamos orar pela pastora que está fazendo aniversário hoje. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Amém, meus irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a tua serva, Senhor, que está aniversariando hoje, Pai querido. Espírito Santo, dê sabedoria. Espírito Santo, dê para ela força. Espírito Santo, manifesta o seu poder sobre a vida dela, Pai. Em um nome de Jesus Cristo, que toda ferramenta preparada e forjada contra a vida dela não há de prosperar, Senhor. Ó Senhor, meu Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, abençoa e que as bênçãos dos céus esteja sobre a vida da tua filha, Pai. Ela é filha, ela é herdeira, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá sabedoria, dá entendimento, Senhor, meu Deus amado, paciência com o pastor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Deus da glória, que ela venha ter paciência, muita paciência, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ela, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Deus Todo-Poderoso. E eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda a obra do maligno, toda a tentativa do adversário, em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos nessa noite. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Para você nessa data